Eu acabei de passar um pouquinho mais de um mês viajando pelo Alasca, onde eu tive a chance de visitar cidades incríveis a bordo de 2 navios totalmente diferentes da Royal Caribbean, o Brilliance of the Seas, da classe Radiance, que conta com alguns dos menores navios da frota da empresa, e o Quantum of the Seas, o primeiro navio da classe Quantum e um dos maiores navios a navegar pelas águas do Alasca. Eu tenho muito para te contar sobre essa viagem, por isso fique de olho no canal e não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube e na minha mídia social, para ser o primeiro a saber quando mais vídeos sobre esta e muitas outras aventuras estiverem no ar. Hoje nós vamos falar sobre o Brilliance of the Seas, mais especificamente sobre a minha cabine nessa viagem. Eu havia reservado, há mais de um ano atrás, 2 viagens consecutivas pelo Alasca a bordo do Quantum of the Seas. Mas a viagem a bordo do Brilliance of the Seas foi marcada de última hora, por causa do preço dos hotéis em Vancouver e alguns outros probleminhas. Eu vou te contar mais detalhes sobre isso no vídeo com a tour completa do Brilliance of the Seas que estou preparando para o canal. Mas por agora, só estou mencionando essa história para te contar que a viagem no navio foi marcada de última hora. E por isso, eu acabei reservando uma cabine marcada como parcialmente obstruída para esta viagem. Viajar numa cabine obstruída pode ser um jogo de azar. Se você der sorte, pode pegar uma cabine com uma pequena obstrução, como por exemplo uma coluna no meio da área ou algo do gênero. Ou no pior dos casos, cabines com varandas quase completamente encobertas por botes salva-vidas ou partes externas do navio que causam sérios problemas de visibilidade e às vezes até reduz o uso de sua varanda enquanto a bordo. Assim, por ter marcado a viagem de última hora, eu acabei não tendo muitas opções disponíveis de cabines a bordo para escolher, e eu finalmente decidi reservar esta cabine. Afinal de contas, esta seria uma oportunidade única para ver por mim mesmo como seria viajar numa cabine obstruída, ou neste caso, uma cabine parcialmente obstruída. E claro, ter a oportunidade de contar todos os detalhes para você aqui no canal em primeira mão. Assim, eu embarquei na cabine 7636 no Deck 7 do Brilliance of the Seas. E neste vídeo eu vou te contar todos os detalhes sobre essa cabine. E se vale a pena ou não viajar em uma cabine parcialmente obstruída. Vamos lá? Olá, navegantes! Bom te ver por aqui novamente. Ou se essa é a sua primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Orton Novak e neste canal nós falamos sobre tudo relacionado com cruzeiros de navio e viagens fantásticas explorando esse mundão afora. Hoje nós vamos falar sobre a cabine 7636 a bordo do Brilliance of the Seas. Essa foi a minha segunda vez a bordo do navio. A primeira, ainda em 2017, foi uma fantástica experiência, porque também foi minha primeira vez navegando pelo Mediterrâneo. O Brilliance entrou em serviço e começou a navegar em 2002. E em 2017, na minha primeira viagem a bordo, ainda estava bem atual para os padrões da indústria de cruzeiros. Mas e agora? Depois de tantos anos em serviço, será que suas cabines ainda são equipadas para satisfazer as demandas dos passageiros de hoje em dia? Acho que é hora de checarmos juntos. Vamos lá? Sejam bem-vindos à cabine 7636, localizada entre a parte central e a parte de trás do Deck 7 no Brilliance of the Seas. À primeira vista, a cabine é espaçosa, decorada no mesmo estilo e configurações que se tornaram populares em vários navios um pouco mais antigos da Royal Caribbean. Neste canto, temos um pequeno sofá que pode ser convertido em uma cama de solteiro, uma mesinha de centro e uma cortina que, por privacidade, pode ser usada para dividir o quarto. A tradicional cama de casal, que pode ser dividida em 2 camas de solteiros. E do lado oposto, a cabine oferece um guarda-roupas próximo à porta de entrada, e logo na sequência, uma mesa com várias gavetas que podem ser usadas como uma penteadeira ou como uma área de trabalho, onde você pode sentar e usar o seu laptop, por exemplo. Nas laterais, logo ao lado do espelho central e atrás desses espelhos menores, eles têm algumas prateleiras que são ideais para objetos menores. E aqui, 2 tomadas europeias e 2 americanas, mas nem sinal de porta USB.
uma dica aqui: não esqueça de trazer adaptadores para seus equipamentos eletrônicos. Aqui embaixo, escondida atrás dessa porta, eles têm uma geladeirinha. A geladeira fica vazia e você pode colocar o que quiser nela. Mas não espere uma geladeira normal. Esta aqui apenas mantém as coisas resfriadas. E aqui, logo acima da TV, temos um armário com mais prateleiras e o cofre da cabine. O cofre é bem espaçoso e até tem lugar para guardar um laptop ou tablet. O pequeno sofá aqui já viu tempos melhores, mas ainda é confortável. Deste lado da cama, o telefone e uma mesinha de cabeceira, logo abaixo de uma pequena luminária lateral. Tirando o telefone, a configuração do outro lado da cama é exatamente a mesma. Apesar de ter ouvido algumas reclamações de outros passageiros a bordo, eu achei que as camas são bem confortáveis. Mas agora é hora de darmos uma olhada na polêmica varanda. O espaço aqui fora não é muito grande, mas é o suficiente para 2 cadeiras e uma mesinha, com algum espaço extra. E aqui o passageiro pode relaxar, aproveitando a vista. E nesta área aqui do lado de fora da varanda, nós podemos ver a obstrução parcial mencionada. À primeira vista, pode não parecer ser um grande problema, já que como agora temos essa vista linda. Mas infelizmente, essa plataforma encobre completamente a nossa visão da parte de baixo do navio, incluindo o oceano. E isso pode se tornar um problema, especialmente quando navegando em um lugar como o Alasca, onde é comum ver pedaços de gelo e animais como focas e baleias nas proximidades do navio. E vamos falar a verdade, quem quer essa plataforma de metal aparecendo em todas suas fotos e vídeos, não é mesmo? O banheiro nessa cabine é compacto, mas não pequeno demais. A pressão da água no chuveiro é muito boa, mas infelizmente eles ainda têm essas terríveis cortinas de plástico que, além de molhar o banheiro inteiro, ainda teimam em grudar no nosso corpo durante uma chuveirada. Você vai encontrar alguns suportes para pendurar toalhas ou roupas, e tem alguns armários para produtos pessoais atrás dos espelhos menores nas laterais do espelho maior, e também um pouco de espaço extra embaixo da pia. Como o resto da cabine, o banheiro está mostrando a sua idade e também precisa de uma atualização. Estes são meus comentários finais sobre a cabine no Brilliance of the Seas. Na minha opinião, a cabine 7636 ainda é uma cabine confortável nos dias de hoje, oferecendo espaço que eu diria ser bem razoável para 2 pessoas. Mas definitivamente, a cabine está bem desatualizada e precisa de uma revitalização, incluindo um novo esquema de cor. Os maiores problemas, na minha opinião, são o número limitado de tomadas na cabine. Apenas 2 tomadas europeias e 4 americanas não são o suficiente para atender 2 passageiros com toda a parafernália eletrônica que carregamos hoje em dia. Sem falar que uma das tomadas ao lado da cama fica totalmente obstruída pelos travesseiros com a configuração de 2 camas, ao invés de uma cama de casal, e não pode ser usada à noite. Outro grande problema nos dias de hoje é a ausência completa de portas de USB na cabine, já que a maioria dos equipamentos eletrônicos, como celulares e tablets, usam esse tipo de conexão. Talvez este não seja o grande problema para os passageiros em geral, mas se, como eu, você tem vários equipamentos que usam conexão USB para carregar suas baterias e não trouxe seus carregadores de casa, a configuração dessa cabine pode te dar uma grande dor de cabeça. Outro problema para mim é a cortina no chuveiro. Aqui entre nós, cortinas de plástico não são nada eficazes. No final do seu banho, o banheiro vai estar sempre encharcado, sem falar que o espaço do cubículo é pequeno. E uma coisa que eu detesto com paixão é aquela cortina de plástico grudando na gente enquanto a gente está tomando banho. O que vocês acham? Sou só eu que detesto essas cortinas de chuveiro? Me conte na seção de comentário abaixo. E agora, só para finalizar, vamos falar sobre a varanda parcialmente obstruída. A obstrução nessa cabine é uma expansão de metal do lado de fora da varanda. Na verdade, é uma espécie de telhado que cobre os barcos salva-vidas no deck 6 e a parte externa do deck 5 logo abaixo deles. É um pouco estranho ficar nessa varanda,
Porque apesar de ter uma ótima vista de tudo que está no horizonte, o passageiro não consegue ver nada abaixo no oceano. E isso às vezes pode ser um grande problema, principalmente se você está viajando num lugar como o Alasca, onde é comum se ter blocos de gelo flutuando no oceano e até mesmo onde animais como focas e baleias podem ser avistados nadando próximo ao navio. E nessa cabine, você definitivamente vai perder toda a ação acontecendo logo abaixo no oceano. E eu pude verificar isso de perto, porque logo depois dessa viagem no Brilliance of the Seas, eu embarquei no Quantum of the Seas. E ter uma varanda sem obstrução fez uma grande diferença e contribuiu para criar uma experiência inesquecível navegando pelo Alasca. Fique de olho no canal, porque eu vou estar mostrando minha cabine do Quantum of the Seas em breve. E também comparando os dois navios para descobrirmos qual a melhor opção de navio para navegar pelo Alasca. Mas no geral, não posso dizer que a obstrução na cabine 7636 do Brilliance of the Seas é a coisa mais terrível do mundo. Como por exemplo, navegar em algumas outras cabines, onde os botes salva-vidas ficam dependurados na frente da sua varanda e bloqueiam a visão quase que completamente. Eu recomendaria essa cabine como alternativa para uma cabine interna, principalmente se você receber um bom desconto na reserva ou se ter uma vista completamente desobstruída não for algo tão importante para você. Mas no geral, principalmente se for a sua primeira vez em um cruzeiro, eu evitaria essa cabine se possível e optaria por uma versão sem obstruções. E uma dica aqui, se você está planejando visitar o Alasca em um cruzeiro, uma cabine com varanda, de preferência sem obstruções, é essencial. Acredite em mim, você não vai se arrepender. Espero que este vídeo tenha ajudado com suas dúvidas. Se você tiver outras perguntas ou comentários, deixa uma nota na seção de comentários abaixo ou na minha mídia social. E não se esqueça de se inscrever no canal para ser o primeiro a saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Boas viagens! Te vejo no próximo vídeo.